Olá, bom dia. Eu sou a doutora Kelly Simone, médica da Sensa, e vou falar para vocês sobre o fluxograma de atendimento no serviço de telemonitoramento. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a síndrome gripal. Todas as síndromes gripais notificadas no ESUS teremos acesso no sistema de telemonitoramento. A síndrome gripal, ela se manifesta como uma febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia, desde que não exista outro diagnóstico que justifique o quadro clínico. Essa infecção viral aguda de vias aéreas, ela pode ter uma manifestação clínica muito variável, desde um quadro gripal simples até complicações respiratórias graves, com necessidade de internação e levando às vezes até ao óbito. Portanto, é importante nós sabermos identificar os sinais e sintomas mais comuns, como febre maior ou igual a 37,8 graus, tosse, podendo ser seca ou produtiva, coriza, dor de garganta, falta de paladar e do cheiro, dificuldade para deglutir, e existem outras manifestações menos comuns, como lesões de pele e diarreias e náuseas. Devemos saber identificar bem como orientar os pacientes quanto aos sinais de gravidade, como febre persistente maior que 72 horas, dificuldade para respirar, fala entrecortada, presença de tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, ou exacerbação de alguma doença pré-existente, como uma insuficiência cardíaca, um enfisema pulmonar, ou sinais de instabilidade hemodinâmica, aquela sensação de desmaio, hipotensão. Os pacientes com diagnóstico de síndrome gripal, sejam eles suspeitos ou confirmados para a Covid-19, eles serão classificados como quadros leve ou moderado. Nesses casos, eles permanecerão em isolamento domiciliar com toda a orientação. E existem os quadros mais graves que serão encaminhados para internação hospitalar. Os pacientes internados serão acompanhados pelos CIEVs. Após a alta hospitalar, quando estiverem em seu domicílio, voltam a ser acompanhados pelo serviço de telemonitoramento. Portanto, aqueles pacientes notificados, eles serão acionados por nosso serviço, será realizada uma escuta qualificada, com questionamento direcionado para a síndrome gripal, e a partir daí teremos condições de classificar o risco desse paciente. Se ele apresenta sintomas leve e moderado, será mantido em isolamento domiciliar, orientado ao autocuidado, ensinado a identificar os sinais de gravidade, e seu telemonitoramento ele será programado dentro de um critério de prioridade. Aqueles pacientes que apresentarem sintomas de gravidade serão atendidos pelo médico através de uma videochamada que confirmará o seu estado de saúde, podendo encaminhá-lo a uma unidade de referência ou acionar o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. A partir da internação, seu acompanhamento será feito pelos CIEPs. Ainda dentro dessa ligação, será realizado um inquérito familiar, questionado se existem outros residentes do domicílio que possam apresentar sintomas gripais, e os mesmos serão notificados também no ESUS-VE. A equipe de tecnologia de informação da Sensa fará o cadastro dos operadores, por meio do qual eles poderão acessar o site telesaude.manaus.am.gov.br e iniciar a sessão de atendimento. Nela teremos o nome dos pacientes que serão atendidos, seus contatos, e a partir daí realizaremos o monitoramento. O contato telefônico, ele será realizado caso não obtenhamos sucesso, o paciente não atenda ou caia na caixa postal. Posteriormente será feito uma nova tentativa de contato. Se sem sucesso, nós acionaremos o botão vermelho. Aqueles pacientes que apresentarem critério de alta do nosso sistema, ou seja, a partir do qual nós não mais o acompanharemos, essa saída do sistema se dá através desse botãozinho azul. Quais os critérios de alta do sistema de telemonitoramento? Aquele paciente que não deseja ser monitorado, ou que foi a óbito, ou que está internado e, portanto, vai ser acompanhado pelos CIEVs, ou pacientes que não apresentam mais sintomas clínicos e tiveram resultado negativo do exame ou já ultrapassaram um período de isolamento,
ou aqueles pacientes que não obtivemos sucesso no contato porque o telefone estava incorreto ou inexistente. Nesse botão azul, portanto, colocaremos o motivo da saída do paciente do sistema de telemonitoramento e confirmaremos. Uma vez conseguido o contato telefônico, faremos a nossa identificação como servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, serviço de telemonitoramento, e perguntaremos, através do nome completo do usuário, se podemos saber sobre o seu estado de saúde e com o objetivo de auxiliá-lo com algumas orientações. Informar também que nós não pediremos nenhum documento pessoal. Questionamento sobre as comorbidades, num linguajar mais simples e popular, perguntaremos se ele faz tratamento para alguma outra doença, como pressão alta, diabetes, se já teve algum problema no coração ou no pulmão, se fuma, e no caso das mulheres em idade fértil, questionamos se elas podem estar grávidas. Na história da doença atual, verificamos a data do início dos sintomas e quais os sintomas que ele ainda apresenta. Se ele teve oportunidade de coletar o exame para a Covid-19, se sim, qual foi a data da coleta e se já tem o resultado. Então, aqui no sistema, nós observamos os campos para preenchimento das comorbidades, sintomas e as informações da coleta. E a partir daí, teremos condições de classificar o paciente com sintomas leves, que devem ser mantidos em domicílio, moderados, sempre orientando quanto aos sinais de agravamento, ensinando a eles quais as unidades de referência mais próximas do seu domicílio, que eles possam recorrer, caso seja necessário. E esses pacientes também classificados como de risco moderado, eles terão seu monitoramento mais breve. Os pacientes classificados como graves deverão ser encaminhados para as unidades de referência ou acionado o serviço móvel de urgência. Aqui o campo para o acompanhamento dos sintomas e a finalização do atendimento. Aqui nós marcamos se ele irá manter o isolamento social, se teve critérios de internação hospitalar, se receberá alta do nosso sistema de telemonitoramento e a situação clínica dele, se está assintomático, se tem sintomas leves, moderados ou graves. O preenchimento de todo esse questionário é importante para que nós tenhamos condições de priorizar os atendimentos. Falaremos para os pacientes quanto aos cuidados durante o período de isolamento domiciliar, como devendo permanecer em casa, não receber visitas, lavar sempre as mãos com água e sabão, nos intervalos usar o álcool gel 70%, manter distância de pelo menos 1 metro dos outros moradores do domicílio, evitando contato físico, não compartilhando utensílios como talheres, copos, separar as roupas de cama e banho. Orientamos quanto à etiqueta da tosse, o uso de máscaras, evitar tocar o rosto, higienizar as superfícies, como maçanetas, puxadores e outros aparelhos de uso comum, como controles remotos, torneiras, manter-se sempre bem hidratado, se alimentar de forma mais saudável possível e questionar se existia algum outro morador em casa que esteja trabalhando fora, se precisa do atestado de isolamento durante esse período de afastamento. Orientar os pacientes a identificarem os sintomas de gravidade, as suas unidades de referência mais próximas e ainda se apresentam alguma outra dúvida. Caso tenham dúvida, eles podem acessar o chat saúde online através do site covid19.manaus.am.gov.br. E se nesse intervalo de tempo entre o telemonitoramento ele apresentar algum sinal de piora clínica, procurar a unidade de referência ou acionar o serviço móvel de urgência. Obrigada.